Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 5. A Marca do Sul tinha como limite meridional o rio Pontar. Desde tempos imemoriais, aquelas terras pertenciam à estirpe dos Mansfeld, ricos e altivos senhores, possuidores de seu próprio exército. No ano 1215, post-resurrectionem, investiram contra o reino de Edirne e, cruzado Pontar, fincaram seus marcos no riacho de Define, proclamando a nova fronteira da Marca. Videmont, rei de Edirne, tomou-o por casus belli e lançou todo o seu exército contra os agressores. Em ferozes combates, os Mansfeld foram rechaçados, recuando para a margem do Pontar. Desde então, recorrentes são as escaramuças e a fronteira vem sendo chamada de Ardente. No brasão dos Mansfeld está representada uma cabeça de javali, d'Argent, Ruri de Sanglier a Raché de Gueus. Tal é o emblema de toda a marca. Balduin, Adovardo, Regine, Caedivene, Nova, Descripit. Excelentíssimo senhor chefe da guarda Estevan Trilo da Cunha, em Ard Carraidi. Escrita em Banfilin, a 22 de maio do 8º ano de reinado do ilustríssimo rei Miodrag. Excelentíssimo senhor chefe da guarda, humildemente dou-vos notícia de que, conforme ordem vossa, pus sob estrita vigilância a propriedade de Nome Rocamora. Lastimo, não obstante, informar que não mantenho mais homem de confiança algum dentro da propriedade. Haja vista ter o suspeito, o bruxo Holt, farejado algo e posto para fora da mencionada propriedade meu informante, havendo adrede lhe castigado o corpo. O suspeito ameaçou meu homem de confiança, escusas pelas palavras peço, de lhe arrancar da bunda as pernas, o que per se dá mostra de seus vícios e demanda punição. O que na supramencionada propriedade sucedeu, ou do que lá se falou, já não posso saber nem relatar, ainda que deveras o deseje, e por tal clamo por vosso perdão. Relato-vos outro sim, que o segundo bruxo, o jovenzinho que houvera se ocultado na propriedade Rocamora, desde o início da primavera, de lá partiu a cavalo nos idos de maio e viaja por vias lindeiras. Acerca do suspeito Holt, fato é que não se afastou um passo sequer da propriedade, e o médico lá foi chamado, donde deduzo que de seu aleijão o mencionado não melhorou. Dou-vos ciência de tanto, reafirmando minha perpétua obediência e desejando grande ventura à vossa senhoria. Protestos de minha mais alta estima e respeito. Uher Zolteri, investigador. A cidade de Belvoir ficava em um vale cercado por florestas. Do alto do morro em que havia subido, Geralt pôde observá-la com atenção, concluindo que Belvoir era pelo menos 2 vezes maior do que Spinion, cidade que havia visitado em março. Também as construções pareciam estar dispostas de modo mais denso. Do morro via-se um emaranhado de ruazinhas estreitas, um verdadeiro labirinto. O lado bom era que o lugar ao qual queria ir ficava nos limites da cidade e, portanto, ele não precisava ter medo de se perder naquele labirinto. A cidade era circundada por um anel de hortos e pomares cheios de macieiras e cerejeiras que haviam acabado de florescer. A construção de telhado inclinado feita de telhas vermelhas era a única na ruazinha, e o acesso a ela era protegido por uma cerca alta que impedia a visão do que havia atrás. Na cerca havia um portão largo de 2 folhas, para carroças. Os profundos sulcos atestavam que sempre entravam carroças por ali. Ao lado do portão havia um postigo, e sobre este um sino de latão. Geralt puxou a corda, fazendo o sino ressoar seu som metálico. Um instante depois, o postigo se abriu e o guardião apareceu. O guarda-portão era um homem grande. Usava um casaco de pele de coelho.
Para costurar um casaco para um ser humano de medidas normais, eram necessárias 30 dessas peles. O guardião diferia de um ser humano normal em umas 30 a mais. Ele viu as duas empunhaduras sobre o ombro direito de Geralt e franziu o rosto, mas sem nada perguntar, apontou o portão de entrada. Este logo se abriu, e Geralt pôde entrar. No pequeno pátio apareceram outros 2 indivíduos, de medidas medianas. Não usavam casacos de pele de coelho, mas caso usassem, 30 peles já seriam mais que o suficiente. Um tomou conta do cavalo. O outro, em silêncio, recebeu de Geralt as 2 espadas. A casa tinha um elegante alpendre com uma balaustrada e um telhadinho inclinado, apoiado em 4 colunas esculpidas. Degraus levavam ao alpendre. Mandaram Geralt esperar na frente deles. A espera foi longa. Decididamente mais longa do que aquilo que Geralt poderia considerar habitual e aceitável. Foi um alívio, então, que enfim tenha saído para o alpendre um homem de pele trigueira, usando um cafetã adornado com bordados de flor em fio dourado e 2 linhas de botõezinhos de latão. O homem segurava um lencinho de cambraia, com o qual a cada tanto limpava a boca. Ah, juventude! Disse olhando fixamente para Geralt com seus olhos negros. Nada te se não voar alto. E florescer. Ah, quem de nós não foi criança? Quase todos fomos, Geralt nada disse. Se ao menos ainda, o homem limpou a boca com o lenço. Um pouco de experiência quisesse acompanhar a juventude. Um bocadinho que fosse. Impíria. Mas que? Qual o embaraço de tudo fazer no laço? Ou. Preston Holt, creio eu, sabe o que faz. Geralt nem confirmou, nem negou. E você, jovem, sabe o que faz? Geralt deu de ombros. O homem suspirou. Sou Timur Voronoff. Geralt. Timur Voronoff limpou a boca com lenço, apoiou-se na balaustrada. Geralt, insosso demais. Não seria bom embelezar o nome recebido com alguma marca de nobreza? Ah, compreendo. Não gostamos de jogar conversa fora. Preferimos usar a espada, coisa digna de admiração e aplauso. Também me dará lucro esse contrato. Entre, temos assuntos a discutir. O convite, como se revelou, não incluía a casa inteira, mas exclusivamente a antessala, grande apesar de muito modestamente mobiliada. Timur Voronoff apontou a Geralt uma cadeira junto à mesa e sentou-se diante dele. Do fundo da casa vinham vozes de crianças. Eram pelo menos 3. Também vinha cheiro de omelete, com bacon ou linguiça. Voronoff finalmente dobrou o lenço e o guardou no bolso. Precisamos debater, iniciou ele. Sobretudo questões financeiras e de organização. Suponho que seu contrato com Holt esteja de pé, pois é claro que vocês fizeram um contrato. Ou não foi assim? Estamos trabalhando com base na boa vontade e na confiança. Em outras palavras, um contrato oral. O que não muda o fato de que você está seguindo o caminho do bruxo como o per-procura dele. Geralt não sabia o que era per-procura, mas captou o sentido. E assentiu com a cabeça. Portanto, automaticamente, prosseguiu Voronoff. Isto é, per facta concludentia, meu acordo com Holt vale para você. A partir de hoje, dia 21 de maio de 1229, eu sou seu agente exclusivo nas terras do reino de Caedwen e em todas as suas 4 marcas. Minha comissão é de 10% de cada um dos seus trabalhos de bruxo. Geralt assentiu com a cabeça. Agora as questões financeiras. Holt deu algum dinheiro a você? Tenho 50 marcos. Você vai receber também 53 letras de câmbio de viagem de 200 marcos cada, para eventualidades. Essas eventualidades, se vierem a ocorrer, devem ser comprovadas com recibos, então não se esqueça de solicitá-los sempre que necessário. Além disso, o seu per diem para se manter e para os gastos pequenos será de 5 marcos, em montante único, começando a partir de hoje. Você pode, é claro, deduzir essa quantia dos seus ganhos. O quanto você vai querer por seus serviços, fica a seu critério. Suponho que você tenha conhecimento suficiente para calcular o risco em relação ao preço, mas você não deve estragar o mercado. Em hipótese alguma. Holt nunca aceitava menos que 50 coroas. Você também não deve cobrar menos que isso. Só lembrando, a moeda oficial de Caedwen é o marco.
mas as coroas novigradenses são correntes aqui, e os preços, principalmente os altos, são contados justamente em coroas. O câmbio médio e dentro do possível estável é de 5 marcos por coroa. Não leve muito dinheiro vivo sem necessidade. Deposite tudo em minha conta nos bancos ou casas de câmbio dos anões, dos Vivaldi, dos Cianfanelli, dos Mantovani ou dos Boni. Tenho contas abertas em todos os lugares, então bastará dizer meu nome para fazer os depósitos. Se você for contratado por algum aparato oficial, digamos por um governo local, geralmente será possível fazer o acerto de contas direto pelo banco, sem dinheiro vivo. Ficou claro? Geralt assentiu com a cabeça. Já se tratar de uma transação não monetária, não aceite nenhum tipo de escambo. Costumam propor meia carcaça de javali, umas galinhas ou uma noite com uma beldade local. Principalmente este último item talvez possa seduzi-lo, mas repito, nunca aceite. E não é só porque é difícil calcular minha comissão de um escambo. Não estrague o mercado, nem sua reputação. Perder é fácil, reconquistar é difícil. As crianças no interior da casa se aquietaram. Estavam comendo, pelo que se podia intuir. Como você certamente sabe, continuou Voronoff, o reino de Kaedwen se compõe de uma área central, denominada Real, circundada pelas marcas. O nome marca, como você com certeza também sabe, vem das marcações de fronteira. Sei disso. Quando Kaedwen foi fundado, Voronoff não se importou com o que Geralt sabia. A ideia era que não tivesse fronteiras definidas. A função de cada marca era avançar seu território. No início de fato foi assim, mas hoje as fronteiras do reino se estabilizaram, em sua maioria. Contudo, a expansão, mesmo que numa escala significativamente menor, ainda segue, e os colonos zanzam por aí em todas as direções, penetrando as desoladas terras limítrofes. E essas terras desoladas, embora sejam mesmo uma desolação, estão cheias de monstros. Segundo me parece, você não vai poder reclamar de falta de trabalho em lugar nenhum. Então prossigamos a Derren. Voronoff apegava-se a expressões que Geralt não conhecia. Sugerir-lhe-ia que se encaminhasse para a Marca do Norte. Por lá segue a construção da grande estrada, perpassando as florestas dos Montes Desnudos. Faz tempo que querem um bruxo por lá. Também é verdade que chegou aos meus ouvidos que você e Holt fizeram alguns inimigos na região. Mas não se preocupe, fiz o possível para acalmar a situação. Na estrada, faça contato com a administração local e observe os cartazes nos postes das encruzilhadas. É desse modo que anunciam precisar dos serviços de um bruxo. Houve um tempo em que essas placas não eram penduradas, e os bruxos não eram bem vistos em lugar algum de Kaedwen. Você sabe disso, correto? Correto. Para que fique claro, Voronoff ergueu a voz. Eu não vou ensinar nada a você, nem testar seus conhecimentos. Faça os deveres de um agente, e o dever do agente é informar. Então sigo informando. Esse tempo difícil sobre o qual falei passou rapidamente. As pessoas entenderam que, em caso de monstrum ou de feitiço, é somente com vocês que elas podem contar, e com mais ninguém. Não amam vocês em parte alguma de Kaedwen, não se jogam nos seus braços nem vão recebê-los com flores. Mas em caso de perigo, pedem ajuda, e estão prontos a pagar por ela. Dentro da casa, as crianças já haviam dado conta do café da manhã, a julgar pela volta da algazarra. Voronoff olhou para trás várias vezes, dando a entender, sem espaço para dúvida, que era hora de encerrar a audiência. Você tem alguma pergunta? Geralt silenciou por um tempo. Refletiu. Esse tempo difícil para os bruxos. Perguntou depois de refletir. Foi mais ou menos no ano 1194. Mais ou menos isso, respondeu Voronoff, franzindo o senho. Nessa época, Holt estava em Kaer Morhen, certo? O que aconteceu? Voronoff olhou para Geralt por um tempo. Depois limpou a boca com um lenço. Da sua pergunta, disse finalmente. Deduzo que Holt não lhe falou nada. Por que então eu deveria contar? O dever do agente é informar. Então me informe. Eu informo, respondeu o agente após um momento de silêncio, que não disponho de nada que possa ser informado acerca da questão levantada. E agora me despeço.
Monte na sua cela e siga seu caminho. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.